educação sexual sempre é um tema espinhoso em função do tabu que ainda ronda o assunto. No entanto, ter esse tipo de conversa esclarecedora, aberta e inclusiva desde cedo ajuda a derrubar mitos, estigmas e protege contra doenças e abusos. O Papo resolveu convidar para o programa a sexóloga e educadora sexual Fernanda Marzaro, que vai nos ajudar a entender como é a melhor forma de abordar o assunto com os nossos filhos, sejam eles crianças ou adolescentes. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse explorar esse assunto que ainda é um tabu, que é a questão da educação sexual, principalmente na infância. Queria que você dissesse para a gente qual é a necessidade da gente se despir desse tabu que existe e introduzir de uma vez por todas o assunto educação sexual nas famílias, porque a gente tem um impacto, a gente paga um preço por não discutir essa temática com as nossas crianças, e um preço que ele não se restringe só à infância, mas que ele impacta também a vida adulta. Então, eu queria que você dissesse um pouquinho da sua experiência, quais são os casos que você atende que tiveram origem nessa falta de informação? Eu acho interessante, Michele, nós deixarmos assim, bem claro para todas as pessoas que saúde sexual, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma das áreas de saúde. Então, tanto homens quanto mulheres não podem se considerar saudáveis se essa área da sexualidade tem alguma disfunção, tem alguma insatisfação sexual, né? E atualmente eu atendo só mulheres, né? Mas no início, quando eu comecei a atender, eu atendia crianças. Muitas dessas crianças no hospital, eu trabalhava na nefropediatria, e aí na nefropediatria muitas crianças tinham sofrido ou estavam sofrendo abusos. E aí aquilo começou a me chamar a atenção, que ligação que tem isso, né? E pelo fato de ter sofrido abuso, né, na minha infância, e eu mesma, né, tive muitas disfunções, né, pélvicas, desenvolvi uma doença autoimune que acaba percutindo muito também na questões proctológicas e miccionais na minha vida, tive dor na relação sexual, né? Tantas questões, então assim, eu tenho muita empatia, né, para essas pessoas. E depois, quando eu parei de atender as crianças, eu comecei a atender homens e mulheres. Então tinha muitos homens que chegavam e, tem impotência sexual, tem ejaculação precoce. E aí eles acabavam compartilhando comigo que tinham sofrido abuso na infância. E mulheres também. Então, ou tinha ali mulheres que tinham sofrido abuso na infância e acabaram desenvolvendo disfunções que no primeiro momento é psicológico, é emocional, mas que com o passar do tempo se desenvolve uma disfunção física, então dor pélvica, né, disfunções proctológicas, dificuldade de evacuar, dificuldade de pensar no toque durante a relação sexual, enfim, tantas disfunções, né? E aí eu falei, nossa, eu preciso buscar mais conhecimento. Então eu falei, não dá pra ser só fisiopélvica. Aí comecei a estudar sexualidade, fui me especializar em saúde da mulher. Então atualmente eu atendo só mulheres. Trabalho com a educação sexual porque percebo que quanto mais conhecimento nós temos, né, de sexualidade, né, quebrando esses tabus, essas crenças que são tão limitantes, né, e acabam aí levando tantas mulheres a disfunções e homens também. As mulheres acabam tendo disfunções por falta do autoconhecimento, né? Essa palavra autoconhecimento todo mundo fala muito hoje, né? Mas o autoconhecimento é literalmente, as mulheres não sabem o nome da sua região íntima. Eu escuto muito assim, como assim? Aonde que fica o clitóris? O tal do ponto G, que na verdade o ponto G, fisiologicamente, ele não existe. Então, as pessoas falam muito, mas ele não existe. Não sabem o nome. Então as pessoas, por quê? Quando nós somos crianças, nós não podemos falar o nome, porque é feio, porque é pecado, porque é sujo. Menino, não bota a mão aí, não pode falar, não pode nada, né? E aí, como que essas mulheres vão se desenvolver sexualmente, né? E o homem já tem toda a pressão, né? O homem, ele tem que ter namoradinha desde pequenininho, ele tem que ser o pegador, ele tem que, né, essa questão machista, né? O homem, ele tem muito mais contato com a sua região íntima. O homem, para urinar, ele segura várias vezes durante o dia. Nós, mulheres, não podemos colocar a mão, né? Então a mulher acaba não tendo esse autoconhecimento. Então hoje nós trabalhamos a educação sexual infantil, com o objetivo de que essas crianças cresçam com mais saúde, entendendo que tá tudo bem, com tranquilidade, que da mesma forma que eu tenho meu nariz, a minha boquinha, eu tenho a minha parte íntima, né? O nome dela é vulva, não é vagina, como a maioria das pessoas falam, né? Então assim a gente começa a entender melhor, conhecer mais o nosso corpo, entender as suas funções e entender que sexualidade tá tudo bem, tá tudo certo.
Dominar essa informação também é uma forma de prevenir os casos de abuso sexual na infância? Porque você disse pra gente, na minha experiência atendendo homens e mulheres, as disfunções aparecem, na maioria dos casos, porque houve um abuso na infância. E esse abuso, ele teria acontecido se essa criança tivesse munida de informação, por exemplo? Ah, excelente pergunta, assim, né? Hoje, o que nós temos de maior ferramenta, né, na prevenção do abuso sexual infantil é a educação sexual infantil. Então, quanto mais você instrui essa criança, tanto meninas quanto meninos, né, porque a gente tem uma preocupação muito grande com as meninas, mas a gente acaba não se preocupando com os meninos. Mas quanto mais informada for essa criança, mais chances ela tem de pedir ajuda, de se conectar com o adulto, de contar o que está acontecendo, né? E nós adultos, como eu te falei, o curso que nós ministramos de educação sexual infantil é para os pais, para os cuidadores. Então lá você tem como responder as perguntas que às vezes a criança te traz. Então esse negócio de não fala sobre isso, ai menino, vou te bater se fala sobre isso. A gente fala que a criança ela é cientista, ela não vai ficar quietinha, ela vai procurar na internet, a internet está muito acessível. Hoje nós temos muito abuso, né, através das redes sociais, da internet. Né? Então, antigamente você falava, não pode falar com estranho. Mas hoje em dia os estranhos estão dentro do quarto, com seus filhos, na televisão, na tela, no celular. Então a gente tem que ficar. Então existem muitos aplicativos que você pode colocar. O ideal é que a criança não tenha celular. Mas se caso ela tiver, ou até mesmo com o seu celular, como colocar aplicativo? Como você pode fazer isso na sua televisão, nos canais e tal. Então, ali no curso ela consegue ter várias ferramentas de prevenção. Mas o maior objetivo é que o adulto tenha condições de detectar, porque a criança, é pouco provável que ela vai chegar e falar, olha, me ajuda, o tio tá colocando a mão aqui, tá fazendo isso comigo. Ela não vai falar, ela vai te mostrar. Então, uma criança começa a ter vários sinais de me ajuda, me socorre. Então, ela começa a ter pesadelos, ela começa a chorar, às vezes ela não quer comer. Então, às vezes você tá levando a psicóloga, ou as crianças estão engordando, ou tá tendo várias situações, por exemplo, ardência para urinar, infecção urinária de repetição, podem ser sinais e sintomas. Então, não é que a criança tem infecção de repetição, ela vai ter, mas você começa a juntar todas as coisas. Então, assim, é para deixar esses adultos mais, assim, atentos, né? Então, ali é muito bacana. Geralmente, quando ministra o curso, depois elas acabam falando, nossa, mas eu acabei descobrindo isso, nossa, eu fui conversar, né? E o objetivo também maior é a conexão. Como você, adulto, cuidador, vai estabelecer uma conexão com a sua criança ao ponto dela conseguir te falar. Então, assim, é muito interessante. Eu já atendi muitas crianças que sofreram abuso, a mãe falava, mas como? Eu sou a melhor amiga da minha filha, eu falo tudo, a gente é muito amiga. Como que ela nunca me contou durante 2 anos que isso estava acontecendo? Então, a gente tem que estabelecer esse vínculo com a criança. E isso é técnico, né? São técnicas. A gente tem uma distorção hoje ainda quando se fala em educação sexual. A gente teve um movimento na tentativa de implantar essas discussões nas escolas, justamente para combater esses abusos, mas existe um setor conservador que acredita que isso vai estimular a prática do sexo, né, que vai fazer com que a criança desperte o interesse por explorar essa informação que ela recebe. Como que você vê isso? Eu sou super a favor, né, de ter essas palestras nas escolas, como eu te falei, onde tem ali a criança, né? Porque assim, quando a criança, geralmente já aconteceu, assim, várias vezes de terminar uma palestra, e aí depois, inclusive em igrejas, isso é bem comum. E aí depois a criança vem, ela me segura e eu sei que ela quer me falar alguma coisa. E aí a gente acaba descobrindo, sempre quando eu falo nesses locais, sempre eu nunca falei num local que a gente não conseguiu de pelo menos um caso. Então é importante, a gente tem que chegar, a gente tem que aplicar aquilo que a gente, né, conheceu. O que eu acho que temos que ter pessoas bem capacitadas para fazer isso sim, né. A gente conseguir ter esse equilíbrio, né, Michele, de falar de sexualidade de uma forma, tirar essa vulgaridade, tirar, né, essas crenças, assim, mas ter esse equilíbrio, trazer essa leveza e trazer essa ciência. Então, assim, se eu vou lá com ciência, se eu vou de uma forma lúdica e eu consigo conversar com essas crianças, consigo passar... posso mostrar? Claro! Então, assim, por exemplo, essa mãozinha é bem conhecida, né? Então, existem muitas musiquinhas e aí você fala pra criança, toque do sim, toque do não, pra quem que eu posso contar. Então a gente acaba falando porque, assim, infelizmente, o maior índice de abuso ocorre de uma pessoa de confiança, dentro de casa. Então a criança em casa, ela não consegue pedir ajuda. Então ela vai pedir para quem?
para uma autoridade. Quem que geralmente é uma autoridade? Um professor, né? Então, um policial, é alguém que ela vai ver que é uma autoridade. Então, você precisa passar essa confiança que eu posso te ajudar. E assim, uma coisa muito interessante. E se a criança fala para você na escola, quando você está palestrando? Como que você vai agir? Porque já aconteceram algumas situações onde a pessoa ficou sabendo, a criança compartilhou, a pessoa não sabia. E a forma que a pessoa abordou não é de qualquer forma. Dependendo do que você fala, você está revivendo aquele abuso. Dependendo do que você fala, você coloca essa criança em risco. Então, como que é? Então, assim, estar atento, o que eu posso fazer perante a lei, quem que eu chamo, se é na escola, e aí não é uma pergunta tão fácil de responder. Então, tudo depende da instituição. Então, ter esse conhecimento de cada instituição, quais são as pessoas que eu posso falar, que vão me ajudar, porque já aconteceu, por exemplo, no hospital, de uma criança compartilhou, a pessoa falou, o próprio abusador estava levando a criança, e essa criança sobreviveu por pouco, porque ela foi espancada. E ela foi espancada para morrer, né? Então, assim, dependendo... é muito complexo, né, Michele? Mas é tão comum, acontece... É um assunto, assim, universal, né? Você não vê ali poder aquisitivo, raça, você não vê. Acontece muito comumente. Então, eu acho que, de uma forma geral, quanto mais a população entender que a gente precisa ter esse conhecimento para agir, a educação sexual ela é intencional. Por exemplo, você é mamãe, né? Então, eu sou intencional. Nesse momento, meu filho tá tendo uma atitude ou fazendo uma pergunta. Eu tenho que ser intencional. Vou pegar isso aqui. Filho, deixa eu te contar essa história. É o momento dessa história. Entendeu? Ele trouxe uma pergunta. Como que eu vou responder? Então, existem as perguntas, 50 perguntas mais lá que a criança faz. Já sei. Filho, agora, se você não se sente preparada, a instrução é: filho, só um minutinho. Daqui a pouquinho, eu já te falo. Amanhã eu vou te falar como que é. Então, você precisa pontuar. E isso também nas escolas. Então, quando as pessoas estão ali, que a criança traz até a forma que você vai abordar. Então, nós precisamos de pessoas bem capacitadas, mas é tudo muito lúdico, né? E tudo depende da faixa etária da criança. Então, assim, ninguém vai lá falar de sexo. Tô falando aqui pra quem? Um público de primeira, segunda, terceira série. Então, é um tipo, é uma musiquinha, é um teatro muito sutil, né? Pra linguagem da criança. Então, de forma alguma a gente vai... né, falar, a criança já tá no outro nível, aí vai. Porque o que acontece? A gente faz, não pode pegar, não pode tocar, não pode falar, não pode. Aí depois a gente quer ter a bendita conversa com o adolescente, não é? A gente cria um monstro e depois a gente quer jogar isso pro adolescente. Filho, vamos lá, ter a conversa sobre sexualidade, né? E aí, às vezes, esse adolescente já sabe de tudo. E às vezes de uma forma muito ruim, porque numa fonte não segura, não foi os pais. O ideal seria que os pais, né, ou a pessoa que está com essa criança, ou com esse adolescente, que falasse a primeira vez, né? Eu tenho um filho de 11 anos, ele me traz algumas perguntas. Mãe, o fulano falou tal coisa, eu não entendi. O que ele quer dizer? Aí eu falo, que bom que você trouxe, nossa, legal, tipo, muito obrigada por você confiar em mim, trazer pra mim, calma, eu já vou te explicar. Então ele tem orgulho, ele fala, não, minha mãe é fisiopélvica, ela vai perguntar pra ela, né? Então ele sabe, e ele fala com muita naturalidade, né? Ele fala, gente, eu não falei porque o pênis, aí tudo, né? Mas é um nome, e tá tudo certo. Você não tem o braço, você não tem o nariz, gente, é só um nome, né? Então trazer esses exageros, né, que é ruim. Isso que eu queria perguntar pra você, porque assim, muitas vezes você falou, né, a criança indaga, o adolescente indaga, eu pra tentar responder de alguma maneira, às vezes crio uma história, como é o caso da cegonha, né? Cegonha não é real. Aí, não, de onde vem o bebê? A cegonha traz. Qual que é o prejuízo também de eu não lidar com a realidade daquela temática? Porque isso acaba mais desinstruindo essa pessoa, né? Porque assim, a pior coisa para criança é o meu pai, ele não mente, minha mãe não mente, né? Então assim, se você fala qualquer coisa em qualquer nível, em qualquer área para criança, e você fala, quando a criança volta e fala eu lembro uma vez, acho que uma conhecida minha, ela falava pra netinha, não vai lá que tem um bicho, não vai lá que tem um bicho. Um dia a netinha voltou e falou pra ela, sua mentirosa! Não tinha bicho nenhum. Não tinha bicho nenhum, eu procurei o bicho. E aí depois então o que eu quero dizer é que a criança perde um pouco a confiança, a gente não tá tentando estabelecer um vínculo. Então assim, se você fala uma mentira pro teu filho, ele depois ele vai falar, poxa, eu não vou nem perguntar, ela mente, ela acha que eu não sei, você entendeu? As crianças são muito espertas, né? A verdade é essa, né? E às vezes ela já tá tendo um certo repertório ali. Então, quando a criança traz alguma coisa, é uma boa oportunidade. Poxa, por que ela tá me perguntando isso? Aonde que falou? Quem soou isso pra ela?
né? Então já é uma informação muito importante que nós temos, né? E agora, tem crianças que não pode. Eu lembro uma vez que meu filho me perguntou, a gente foi num casamento, e aí ele voltou de conciliar bem pequenininho e falou: mamãe, o que é lua de mel? Eu quero ir pra lua de mel. Aí eu falei: por quê? Aí ele falou assim: é muito legal. Tava todo mundo lá falando, dando risada, eu quero ir pra lua de mel. E aí eu tive que conversar com ele. Naquela altura, ele ainda não tinha tanto. Então eu falei mais ou menos, quando as pessoas casam, elas não, mas é uma coisa pro casal. Um dia você vai crescer, você vai pra lua de mel, um presente pro, né, ali e tal, depois do casamento e tal. Ah, que legal. Então eu expliquei mais ou menos pra ele. E aí eu sei que conforme a criança vai tendo a idade, e aí tudo, e também não tem muito a ver, sabe, Michelle, com idades, as pessoas, mas meu filho tem 9 anos, o que eu falo? Depende, porque às vezes a tua filha de 9 anos não é igual o meu de 9. Você entendeu? Tudo depende do que ela já acessou, né? Não tem muita receita de bolo. A instrução eu tenho que entender ali o norte, entendendo o que é intencional, que eu quero aproveitar todas as oportunidades que eu tenho para capacitar essa minha criança, né? Deixar muito claro para a criança um dos princípios muito legal da educação sexual, que eu acho que interfere muito na vida, né? Tanto de homem quanto de mulheres, é o respeito. Porque, de uma forma geral, os adultos, de uma forma geral, não respeitam muito as crianças. Exemplo, senta no colo, que agora vai ter Natal, Papai Noel. Senta no colo do Papai Noel. Eu até fiz um post, né? O Papai Noel é um estranho. E às vezes a criança tá assustada. Mas ela é obrigada porque a mãe quer que sente no colo, porque ela quer tirar foto. Aonde está o respeito nisso? Não é que você vai a criança fazer tudo que ela quer. Então você ensina a criança a ser educada. Bom dia, boa tarde, olá, bênção, tchau, né? Você ensina a educação, mas a criança não é obrigada a dar beijo, a criança não é obrigada... A gente não é obrigada a ficar beijando todo mundo, né? Abraçando, sentando no colo. Um dos abusos que eu sofri era de uma pessoa que vinha na minha casa constantemente e eu era obrigada a sentar no colo. E ali eu ficava sentindo tudo aquilo, na frente do meu pai, da minha mãe, todo mundo. E eu ficava assim com ódio, porque eu falava, gente, ninguém tá vendo o que tá acontecendo aqui. Era uma revolta muito grande, né? Então, é algo muito comum. Pra você ter noção, isso é muito comum, essa coisa de sentar no colo. Então não vai deixar nenhuma criança sentar no colo de ninguém? Não tô sendo radical. Mas se a criança não quer, você não tá falando que ela não quer, tudo bem, meu filho. Seja educado, cumprimente. Mas a criança não é obrigada. E aí quando você ensina educação sexual é isso. É você se respeitar, fazer com que as pessoas te respeitem e respeitar o outro. Então você tá numa brincadeirinha, o coleguinha fala, para. Ele não quer. Não, mas eu tô brincando, mas ele não quer, meu filho, respeita. Então, isso é muito legal. Imagina esse relacionamento desses homens e dessas mulheres lá na frente, né? Quando a gente entende isso, do respeitar em qualquer relação. As pessoas confundem muito, né, Michelle? Sexo com sexualidade. Eu acho interessante falar, que é o princípio. Então, assim, sexo é o gênero, feminino, masculino, relação sexual, isso é sexo. Sexualidade não, sexualidade é muito amplo. É a forma que eu me sinto, que eu me percebo, que eu me relaciono comigo mesmo, com o outro, isso é sexualidade. Então, assim, é impossível falar de relação sexual sem falar de sexualidade. Mas eu posso, muito bem, estar falando de sexualidade sem me referir à relação sexual. Então, assim fica mais fácil para as pessoas tirarem o preconceito, né, em relação à educação sexual infantil. Então, educação sexual infantil não é falar de sexo para criança. Estou falando de sexualidade e não de sexo. Porém, se essa minha criança me perguntar sobre sexo, eu vou analisar a idade dela, a forma que eu vou falar e ela receberá conhecimento sim, de uma forma lúdica, tranquila e equilibrada para ela. Lá no começo da nossa conversa você dizia assim, a falta da educação sexual faz com que a gente tenha adultos que são disfuncionais, que não têm uma vida sexual plena, e a Organização Mundial de Saúde já nos disse que se eu tenho problemas nesse setor, eu tenho problemas, né? Qual é o impacto quando a minha vida sexual está em desequilíbrio, né? Como esse ponto afeta os demais setores da minha vida? Assim, falando de uma abordagem de relacionamento, né? Então, mulheres que sofrem abusos e homens, igual eu te falei, eles podem apresentar disfunções pélvicas, sexuais, proctológicas, miccionais, fisicamente falando. Então, isso tudo, e aí vira uma bola de neve. Então, a mulher constantemente está com infecção urinária, constantemente ela não consegue ter relação, porque ela já sente dor, o intestino não funciona direito. Muita coisa ali de disfunção física mesmo, né? Sem contar as fobias, síndrome do pânico, toques que muitas mulheres e homens desenvolvem. Então, assim, eu tenho pacientes que falam assim, eu preciso colocar 5 lençóis, e tem que ser assim, meu marido tem que sentar desse lado, entendeu?
Ou então, o meu marido, ele só, eu posso ficar só nessa posição. Se eu sair dessa posição, não dá. Entendeu? Então as pessoas começam a desenvolver muitas questões psicológicas e físicas relacionadas à sexualidade. Mas não só falando de sexualidade, do próprio relacionamento, né? Como eu te falei, a pessoa que não sabe respeitar, a pessoa que às vezes a forma que ela recebeu. Então, uma das coisas maiores que eu tenho no consultório é a reclamação das mulheres em relação aos homens, que às vezes são muito machistas, né? Aí eu vou só te falar uma coisa que eu acho assim esplêndido. Nós, mulheres, nós somos... o homem, a gente já sabe que o homem é muito visual, a mulher tal. Mas teve um congresso, e aí perguntaram assim, como desenvolver um Viagra feminino? Vamos tentar e tal, né? Tentando. E aí um urologista falou assim, cara, isso é impossível. Porque a mulher, ela é assim, ela precisa do quê? De um repertório, ela precisa de todo... Não tem como você desenvolver um Viagra pra criar tudo isso. Então, de uma forma geral, os homens são performance. O homem olhou, ali ele tá pronto, performance, né? A mulher, não, repertório, ela precisa de tudo isso. E aí, se a mulher é repertório, e aí a gente cria várias coisas, né, pra mulher, se a mulher, qualquer coisinha, o homem não levou o lixo, o menino tá no quarto do lado, eu não tô me sentindo bem, eu tô com gordurinha. Se a gente cria tanta coisa assim, e a gente começa a instruir essa menina, que desde pequenininha ela tem que pôr o salto, que ela tem que ser magrinha, que ela tem que ficar não sei o quê. Se a gente começa a colocar tudo isso, esses padrões, a educação sexual ela nos livra muito de padrões. Seja do jeito que você está se sentindo bem. E tá tudo bem, e exige que as pessoas te respeitem assim. Você tem que se respeitar assim, você tem que se aceitar assim. Tá tudo bem. Então, a mulher já é cheia de neuras, vamos dizer isso, porque ela é repertório. Mas daí a gente cria muita coisa pra ela. A mulher, ela precisa do toque, a mulher precisa disso. Mas ela não tem o autoconhecimento, porque ela nunca pode falar o nome, ela não pode tocar, ela não pode ter. Então, você tá entendendo como que ela precisa, mas ela é podada de ter esse toque lá na infância, isso. Por exemplo. E aí o homem é performance. E aí eu crio essa crença no homem que, por exemplo, ele tem que ter um órgão, né? Como que eu vou falar? Não tem nada a ver. Mas pro homem tem isso, porque ele tem que ser provedor, tem que ser essas coisas. Aí, a mulher, se uma menininha cair, todo mundo corre pra pegar, pra soprar, não é? Pra dar beijinho, pra sarar. O menino finge que ninguém tá vendo. Levanta, rapaz, você é homem, você não chora. Por que uma criança do sexo masculino não pode chorar se ela quer do mesmo jeito que do sexo feminino? Entendeu? Aí depois a mulher que se machuca, o homem fala, para de frescura. A mulher, porque ela é repertório, né? Ela quer o carinho, ela quer a atenção. Então é complicado, você entende isso? Então assim, não é que nós vamos, as pessoas têm medo, vai enfraquecer os homens, e vai fortalecer muitas mulheres, não é essa a questão, é a questão do equilíbrio, somos seres humanos, eu gosto muito dessa visão, sabe? Somos seres humanos, então todo mundo tem que ser respeitado, todo mundo tem o seu jeito, sabe? Todo mundo tem o seu corpo, conhecer seu corpo, entender a funcionalidade dele, se respeitar, respeitar o outro, tá tudo certo. Tudo que nós temos no nosso corpo é importante. Todos, e é como um reloginho. Se um não estiver legal, vai começar, né, aquela engrenagem ali começa a ficar. Pesquisa divulgada pelo IBGE aponta que o Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência. Embora o número seja expressivo, as políticas de inclusão ainda carecem de avanço. Militante da causa das pessoas com deficiência, Bob Almeida é o nosso convidado aqui do Papo e nos conta um pouco da realidade que vive diariamente. Bob, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar mais sobre essa militância que você exerce, né, na causa das pessoas com deficiência. Queria primeiro que você pudesse dizer para a gente, nesses 46 anos, o que foi o principal desafio que você teve que superar por conta de ser usuário da cadeira de rodas, de estar nessa condição em função de uma paralisia infantil? O primeiro obstáculo fui eu mesmo, eu me aceitar, porque eu estou com 46 anos e eu não tive cadeira de rodas a vida inteira. Acho que minha primeira cadeira de rodas eu já tinha 16 anos, então até os 16 anos eu andei em garupa de bicicleta, em carrinho, outros meios de transporte, menos uma cadeira de roda. Então, o primeiro obstáculo que eu tive que encarar, o primeiro desafio foi o meu próprio preconceito de mim mesmo, né? Porque a gente se considera diferente, ou se considerava, só o passado, e eu me achava assim, eu nunca vou poder fazer isso, eu nunca vou poder fazer aquilo, eu tinha vergonha de andar engatinhando sem cadeira perto das pessoas, eu tive que vencer meus próprios traumas, né? Então,
eu fui o meu primeiro desafio a ser vencido. E como que foi esse processo, né? Porque você diz assim pra gente, até os 16 eu não aceitava nem a cadeira de rodas, eu me locomovia de outras maneiras, então o primeiro desafio foi aceitar a mim mesmo. E por onde passa essa aceitação, né? Como que ela se constrói? O que fez o Bob despertar para entender que essa condição não era um limitante nessa caminhada? Foi a música. Eu aprendi a tocar violão. Não lembro exatamente a idade. E a gente, quando tira notas boas na escola, e eu tiver um bom aluno, modéstia à parte, as pessoas gostam de estar com você, às vezes para aprender, às vezes por outros motivos. Então eu tocava violão, as pessoas queriam me ouvir, e aí eu fui percebendo aos poucos, eu fui me aceitando, né? E aí quando eu cheguei em Cuiabá, em 95, eu fui tocar numa comunidade católica, tocar na missa. Eu tocava, eu cantava, e foi um processo normal. Quando eu vi, eu era coordenador do grupo de jovens, eu era uma liderança na minha comunidade, essa liderança foi se espalhando para as comunidades vizinhas, e as pessoas me tinham e queriam estar comigo, e queriam conversar comigo, e queriam estar próximo, e foi esse processo. Foi um processo, não vou dizer que foi um processo rápido, mas foi um processo natural, não foi forçado, assim. Eu não tive um momento que parei e falei, agora eu preciso sair desse degrau e andar para o próximo. Foi um processo que foi acontecendo naturalmente comigo. E hoje eu sou uma pessoa extremamente, não tem nenhum tipo de preconceito, nem comigo, nem com ninguém. Essa experiência te ajuda ou te ajudou a influenciar ou auxiliar outras pessoas que estão numa condição de deficiência? Isso que te leva para a militância, isso que te leva para a causa? Pode contar um pouquinho dessa parte pra gente? Eu sempre fui muito proativo, né? Muito proativo. E eu vou te contar um episódio. Quando eu cheguei aqui, eu vim para cá para trabalhar como relojoeiro. Eu morava em Bichoso Azevedo, uma cidade extremamente violenta. Aí eu vim para cá para trabalhar consertando relógio, lá na Joaquim Murtinho, para quem conhece Cuiabá. Então eu trabalhava numa relojoaria, Michele, que era do tamanho da sua mesa, sem brincadeira, do tamanho dessa mesa aqui. Acho que dava 1,5 m, 2 metros, não dava, e por 1,20 m. E eu conheci muita gente nesse período. Aí eu fui convidada, eu participei de um processo seletivo para trabalhar nos Correios. Passei no processo, me apresentei no setor. Quando eu cheguei lá, a coordenadora, o diretor dos Correios, falou assim, você trabalha aqui? Eu, sim. Você não pode trabalhar aqui. Eu falei, por quê? Porque aqui não tem elevador, tem escada. Eu falei, mas a escada é o único problema para eu não trabalhar aqui? Ele, sim. Eu falei, não, para você pode ser, para mim eu subo essa escada tranquilo, isso hoje eu não dou conta, mas... brincadeira. Mas eu subia a escada todo dia, eu andava sem a minha cadeira, deixava a cadeira lá no térreo, subia 2 lances de escada e andava mais uns 50 metros até a minha sala. E as pessoas me cumprimentavam e tal, e aí eu virei meio que um exemplo para as outras pessoas que não eram cadeirantes, para as outras que eram cadeirantes também, que trabalhavam no Correio, que eu fui para lá por um convênio que tinha com a Associação de Deficientes. Tinha outras pessoas com deficiência, mas não com o uso de cadeira de roda para trabalhar no primeiro andar. Até eu fiquei 1 ano trabalhando lá, né? Então eu virei, o Bob é um exemplo para nós, ele sobe escada, ele não reclama, não sei o quê. E sempre que tinha encontros de formação, alguma coisa do tipo, nos Correios eu era citado. Então foi um processo natural, tranquilo para mim. Hoje, Bob, o que você vê que a gente teve de avanço quando a gente pensa em políticas públicas que visam a inclusão das pessoas com deficiência? Você fala pra gente que você foi trabalhar nos Correios porque tinha um convênio com a associação. Qual é a importância também da gente englobar, da gente inserir no mercado de trabalho as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? De que maneira você enxerga o quanto a gente caminhamos consideravelmente, ou ainda falta muito para se fazer, ainda para que essa integração de fato aconteça? Falta muito, muito mesmo, né? Eu vejo que avançou,
Porque assim, a gente só percebe uma política pública, seja ela de qualquer esfera do governo, quando ela atinge diretamente a minha vida, a vida das pessoas que são usuárias. Por exemplo, devia ser obrigado todo estabelecimento comercial ter elevador. Não interessa se é um andar, se é um mezanino, mas deveria ter elevador. Não tem. Então hoje, por exemplo, é aprovado várias obras que não têm acessibilidade. Ah, tem um banheiro e o banheiro não é dentro das normas, não entra dentro das normas. Eu já fui procurado, por exemplo, esses dias eu estive no shopping. Aí eu falei, o elevador fica mais ou menos aqui, na minha altura da minha testa. Eu não me vejo, no espelho. No espelho. Eu procurei a direção do shopping e falei, olha, se você inclinar o espelho aí 10, 15 graus, tanto quem está em pé como quem está na cadeira de roda será beneficiado. Você vai atender todas as pessoas. E não fizeram, porque custa dinheiro, né? Então as pessoas não se preocupam. Você faz uma obra comercial, você põe uma escada, mas não põe uma rampa. Né? Se tem 10 andar, coloca um elevador, mas às vezes não tem um banheiro acessível. Então muita coisa precisa mudar, principalmente na área da acessibilidade. Porque quem usa cadeira de roda, quem tem algum tipo de deficiência, não quer ficar dependendo das pessoas. Eu, por exemplo, eu sou extremamente dependente, eu dirijo, eu tiro a minha cadeira sozinho, eu subo no meio-fio, quando o meio-fio é muito alto, eu desço, eu subo a cadeira, eu sou muito independente, mas tem muitos colegas que não têm a mesma mobilidade que eu tenho. Então, os órgãos públicos, os órgãos de classe, como o CREA, precisa se preocupar com isso, né? Em mudar as leis para que seja obrigatório ter acessibilidade em todos os locais. Eu tenho um amigo que é um parceiro de trabalho, que às vezes eu preciso ir lá, não tem como eu não ir, eu preciso subir degraus toda vez que eu vou lá, porque não tem elevador. Então essas obras precisam ter acessibilidade. Isso da parte física, da parte pessoal, as pessoas precisam entender que nós somos pessoas como outras qualquer, que a gente paga imposto, que a gente tem vida. É muito engraçado que as pessoas ainda se assustam comigo, as pessoas me veem dirigindo. Nossa, você dirige como se fosse algo de outro mundo, né? E algo muito natural. E Bob, essa questão do espanto das pessoas, né? Você fala assim, as pessoas precisam entender que nós somos pessoas normais, que a gente faz o que todo mundo faz. Existe preconceito ainda? Existe. Vou citar um exemplo. Eu tinha saído com uma turma num encontro e um colega meu estava usando um creme de barbear que eu achei legal, fui na farmácia comprar e simplesmente pelo fato de eu estar na cadeira de roda, a pessoa chegou para mim e falou assim, eu perguntei, tem esse creme de barbear? Ela, tem, mas é caro. Assim, como se eu, pelo fato de estar numa cadeira de roda, não pudesse ter dinheiro para comprar um creme de barbear que nem era tão caro assim. Mas as pessoas têm muitos tipos de preconceito com a gente. Um fato muito engraçado, na campanha passada eu estava ajudando um colega meu e aí nós fomos panfletar ali na praça, em frente à prefeitura. E aí ele estava panfletando para lá e eu panfletando para cá. Eu fui entregar um panfleto para a mulher falou, ô moço, eu não tenho nada para te dar hoje. Não, moço, eu só quero o voto. Eu só quero seu voto. E aí ela ficou achando que eu tava pedindo esmola pra ela. E assim, eu ganhei a tarde, porque eu passei o resto da tarde rindo, né? Eu não me ofendo mais com isso. Eu já sofri muito, né? Por conta de pessoas que não querem te ajudar. Hoje muita gente me vê colocando a cadeira no carro e para e me ajuda a colocar, né? Mas eu já subi no ônibus sozinho, muitas vezes, quando eu andava de ônibus, e as pessoas nem o motorista, nem as pessoas que eram usuários do transporte coletivo te ajudavam. Né? Então, existe muito preconceito. As pessoas ainda acham que toda pessoa com deficiência é um pedinte, é uma pessoa que está pedindo esmola, e muito pelo contrário. Mas isso se dá também um pouco no processo, Bob, de que essa inserção no mercado de trabalho ela ainda não é plena? Será que é por isso que tem essa visão de que pode ser um pedinte e tudo mais? Ou você acha que isso é motivado por um outro fator? Eu acho que é mais... esse preconceito vem mais pela falta de informação. Sabe por quê? Lá onde eu moro, tem muitas crianças assim, ao redor da minha casa.
E antigamente, uns 10 anos atrás, se eu descesse da minha cadeira, as crianças iam todas me cercarem, assim, mas como que você anda? O que aconteceu com você? Por que você tá assim? E eu tava até conversando com meu filho outro dia, elas não me perguntam isso, né? Não me perguntam. Por que você tá assim? Esses dias eu parei o carro, estacionei, eles correram. Tio Bob, vamos jogar bola? Aí o outro falou assim, ele não pode jogar bola, ele não anda. Aí o outro, pode sim, a gente joga sentado. As crianças têm muita informação e assim, eu percebo que a próxima geração vai ser uma geração totalmente diferente, desprovida de preconceito do que é essa geração hoje, né? Então eles me aceitam normalmente, brincam comigo, me tratam como a gente gosta de ser tratado, sem dó. Eu odeio que as pessoas tenham dó da gente, sabe? Coitadinho dele. Às vezes você cai, as pessoas te tratam, se você, Michele, leva um tombo muitas vezes. Todos nós somos passivos disso, leva um tombo. E às vezes a pessoa trata a gente como se a gente tá morrendo. Coitadinho dele, que peninha, machucou, assim. Não com a preocupação que teria com outra pessoa qualquer, mas a dó, a pena. E eu acho muito ruim isso, sabe? De verdade. O Bob, ele hoje não, já tem um tempo, né, Bob? Que Bob é do Partido dos Trabalhadores, que está à frente do diretório municipal do partido aqui em Cuiabá. E o que te motivou a entrar nessa militância partidária? Isso tem a ver com a questão da deficiência ou não teve nenhuma influência nesse caminho que você tomou em adentrar nessa política partidária? Então, quando eu estava ainda lá no grupo de jovens, eu sou filiado ao PT há 20 anos, então quando eu estava ainda lá no grupo de jovens, lá no bairro Pascoal Ramos, surgiu essa necessidade, não minha, mas das pessoas que estavam ao meu redor, da gente fazer política partidária, porque às vezes é o único lugar que a gente vai ter voz e que consegue avanços. Porque se tem uma lei que estabelece, agora tu obrigado a ter rampa, foi através de uma política de algum vereador, deputado federal ou estadual, mas vem do poder público. Toda e qualquer mudança que a gente precisa, que qualquer luta que a gente fizer, ela vai ter que ser chancelada por algum órgão na política, por alguém que é da política. Não foi isso que me trouxe para cá, para esse mundo da política, né? E assim, graças a Deus a gente consegue ser ouvido, né? Quando as pessoas te conhecem, as pessoas param para te ouvir. Eu trabalho na Assembleia também. A Assembleia tinha 2 banheiros acessíveis, um prédio que tinha um no térreo, E aí eu fiquei incomodando. Todos os acessos, todos os andares tem banheiro agora, adaptado, e pediram, Bob, tá bom assim pra você? Tá bom assim pra mim. Então eu ia no banheiro, eu tinha que descer da cadeira, um órgão daquele tamanho que tem, o prédio deve ter mais de 25 anos, eu tinha que descer da minha cadeira, e até um dia eu me machuquei, que eu fui descer da cadeira, eu tava escorregado, machuquei o braço. Primeira vez na vida que eu caí da minha cadeira. Mas hoje tem, mas isso faz parte de onde eu estou e as pessoas que eu conheço. Então mudou-se toda a estrutura, quebrou os banheiros, criou-se banheiros novos, que parece para alguém que não tem deficiência, parece algo tão simples, né? Porque a pessoa usa qualquer coisa. Mas eu que uso cadeira de roda, por exemplo, se eu bebo água e fico no ar-condicionado, 20 minutos depois eu tenho que ir ao banheiro. Aí muitas vezes eu já me privei de beber água porque não tem um banheiro perto pra gente usar. Eu já tive problema de pedra nos rins pelo pouco uso de água que eu bebia. Justamente para não ter que se submeter a um banheiro que não é acessível. Que não é acessível. Principalmente quando você viaja. Quem viaja nem se fala, né? Então a questão tanto do preconceito quanto da parte estrutural, da acessibilidade, precisa muito, mas tem que ser prioridade, As pessoas têm que perceber que por exemplo, quando faz um banheiro acessível, eu que uso cadeira de rodas, utilizo, a pessoa que tem baixa estatura utiliza, a pessoa que tem obesidade utiliza porque a porta é mais larga. Então não favorece só eu que uso cadeira de rodas, só o cadeirante, favorece um monte de gente. Uma rampa
às vezes é muito mais barato fazer uma rampa do que fazer uma escada, todo mundo tem acesso. Eu falo que a rampa é muito democrática. A rampa é democrática, diferente da escada, né? Então, há uma coisa absurda aqui em Cuiabá. Alguns prédios históricos não podem fazer rampa. Não é permitido. As leis de tombamento, do IFAM, etc., precisam ser mudadas. As pessoas, Bob, eu não consigo fazer uma rampa para você porque eles não autorizam. Então todo mundo pode entrar e eu não posso? Porque eu sou diferente dos outros. Então eu tenho que me submeter, descer da cadeira. A minha mão aqui, por exemplo, é mais grossa do que o couro da minha mão é mais grossa do que o do meu pé. Porque eu uso a mão, eu ponho a mão no chão, machuca, às vezes o asfalto está quente, para poder descer da cadeira e adentrar em qualquer espaço. Quem vai no centro histórico ali não tem acessibilidade nenhuma, então é falta de respeito. Bob, eu te perguntava antes, né, como você parou na cadeira e você me disse, foi um reflexo da paralisia infantil quando eu tinha 11 meses. Como que você enxerga esse movimento anti-vacina? Né? Porque a gente sabe que a poliomielite, a gente tem uma vacina que pode evitar essa doença, assim como o sarampo, assim como várias outras doenças. A gente já foi campeão de vacinação, modelo de vacinação, de imunização, por conta do Sistema Único de Saúde, e hoje os níveis de cobertura estão muito baixos, né? A gente até tem campanhas no sentido de tentar mudar essa realidade. Como que você enxerga esse cenário? Então, esse negacionismo que surgiu no Brasil há pouco tempo, né? Porque saiu uma vacina nova, todo mundo queria se vacinar. E de uma hora para outra, uma única pessoa conseguiu convencer uma parcela enorme da sociedade que vacina não faz efeito. Cara, eu sou o maior exemplo disso. Que se eu tivesse, na época, Michele, que foi 1977, já tinha vacina contra a polio, né, da paralisia infantil. Eu não fui vacinado porque meus pais moravam na zona rural, não sabiam que existia essa doença. Inclusive, eu tive febre. Aí, no outro dia, minha mãe me conta que me colocava de pé e eu caía. E ela disse que, Bob, você já andava com 11 meses. Eu tinha caído da mesa um dia antes. Então, ela achou que eu não estava andando por conta da queda da mesa. E aí, ela me levou em alguns lugares e as pessoas falaram, seu filho está com paralisia infantil. E o que eu posso fazer? Nada. Porque já passou o período já podia ter sido vacinado. E ela desconhecia. Então, as pessoas, umas morrem por não conhecer, mas outras partes porque negam. E é muito ruim isso, né? Porque quantas pessoas morreram por conta de não querer se vacinar? Eu tenho vizinho, tenho amigos, eu tenho amigo que se negou a se vacinar mesmo, já estando com Covid, pegou uma vez, não se vacinou, depois faleceu. Então, o prejuízo é irreparável, né? Eu não vou andar nunca mais porque eu não tomei vacina. E quantas pessoas perderam a vida, quantas pessoas ficaram com sequela por conta disso? Porque não tomaram vacina e se recusaram, mesmo sabendo porque hoje é diferente, né, cara? A gente tá com o celular na mão, a gente tem todas as informações que a gente precisa. Antigamente era diferente. Bob, queria te agradecer mais uma vez de vir aqui falar com a gente. Eu que agradeço, Michele, estar aqui podendo falar com as pessoas e falar do assunto tão importante para mim e para milhões de pessoas. Então, é isso. Agradecer a você e as pessoas que estão assistindo esse papo com elas. Delicadeza define o trabalho da gastróloga e doceira Elaine Magalhães. À mão, ela tece flores com lascas de coco que são verdadeiras obras de arte. Esse doce, resgatado do século XIX, deu origem ao negócio Flor de Coco. Você já ouviu falar em flor de coco? Uma iguaria refinada do século XIX, muito utilizada em grandes casamentos da época. Em Cuiabá, a gastróloga Elaine resgatou esse doce e o transformou em sua principal fonte de renda. Durante a faculdade tinha uma inquietação minha muito grande, que é assim, por que aqueles doces tradicional, de roça, que é daqui conhecido, ele não está numa mesa elegante de doce, ele está escondido numa compota, ele não pode vir à tona. E aí, quando eu fui procurar por isso, eu encontrei uma pessoa que já fazia,
que era a Adriana Lira, que ela tinha um olhar para isso, e aí eu consegui, através da faculdade, entrar em contato com ela. Ela me indicou algumas pessoas e eu fui atrás dessas pessoas para fazer uma pesquisa. E aí, através dessa pesquisa, eu encontrei a Thaline Velasco, que me apresentou a flor de coco, me ensinou, eu ensinei ela a fazer bala de coco e a gente fez uma amizade. E aí eu comecei a fazer flor de coco e através da flor de coco foram aparecendo outros doces e chegou aonde chegou, assim. Eu acho que eu não sei se eu busquei o ponto de chegada. Eu fui indo e fazendo e foi acontecendo. A flor de coco veio das fitas de coco, que enfeitavam os bolos antigamente. Na década de 1940, uma famosa doceira de Goiás, a Dona Alice, transformou essa fita em flor. Era um amontoadinho de fita. E depois ela passou a se chamar cocada aranha, porque aí essas fitas ficaram um pouco maiores, então parecia uma aranha. Num curso desse, a avó da Thaline Velasco, que foi quem me ensinou, ela é de Goiás Velho, Dona Alice, tá viva até hoje, 90 e poucos anos, não faz mais a flor, a Thaline que tem aí essa herança da família. Num curso desse que ela estava fazendo de cocada de fita, ela teve a ideia de transformar numa flor, igual a gente fazia aqueles artesanatos de fita de cetim, fazia aquelas florzinhas, ela fez, e aí ela criou a flor naquele formato. E aí a flor ficou na família dela, ela ensinou para poucas pessoas, e poucas pessoas no Brasil fazem a flor de coco. A Elaine não parou de se aprimorar. Além da flor de coco, ela faz flor e brigadeiro de furrundu e tem apresentado vários doces antigos de uma maneira sofisticada. Mas para ela, o importante é que as memórias afetivas sejam acessadas a cada mordida. Se algo toca a sua emoção, aquele algo é valioso. Então eu faço um doce para tocar a emoção da pessoa. Por isso que eu não tenho um olhar de que o doce tem que ser feito rápido porque tem que produzir rápido. Ele vai custar às vezes mais caro, mas ele vai ser feito no tempo em que ele precisa ser feito para que quando você comer esse doce, ele tem que tocar em você algo aqui dentro, assim, você tem que sentir o doce. As pessoas dão muito de presente, então porque como assim, é algo feito à mão, quando você olha nela, você vê que teve um cuidado de fazer cada pétala daquela é tecida e as pessoas compram para presente. A maioria compra para presente, eu não compro para ela às vezes. Às vezes eu nunca provei, mas eu compro para as outras pessoas. Então é o público que a gente mais vende. Todos os doces disponíveis você consegue visualizar na página do Instagram, @flordecococba. Então a gente atende por encomenda. Eu tenho uma loja virtual, que não é uma loja virtual, mas que está no Instagram, que é onde é a minha vitrine, é por ali que eu me relaciono com o mundo para mostrar o meu trabalho ali para as pessoas. E as pessoas podem pedir pelo nosso WhatsApp, a gente tem um televendas, um atendimento. A gente não tem loja física por conta dessa demanda artesanal aí, que para mim, em grande e maior escala, é desafiadora ainda. Na semana passada, a gente conferiu aqui no Papo com Ela a reportagem que mostrou o artesanato produzido na comunidade São Gonçalo Beira-Rio. Hoje você vai conhecer mais da gastronomia que atrai turistas e cuiabanos que não resistem ao tempero local. Para os cuiabanos, não tem coisa melhor do que sentar na beira do rio e comer uma boa peixada. Já é tradição e a equipe do Papo foi conferir a história de uma dessas peixarias. Nós nascemos aqui. Somos ribeirinhos, né? E ele é o cozinheiro, é ele que entende mais da culinária e eu sou mais da parte administrativa. Então nós moramos aqui há 45 anos, há quase 50 anos. A vontade de levar as receitas familiares para frente fez com que o casal Elizabeth e Marcelo começassem o negócio, que sempre foi familiar. Nós estamos aqui há 8 anos, tá? Mas a nossa história começou com familiar. Começou comigo, com meu esposo, com a minha cunhada, né? A minha cunhada que era cozinheira. Depois de uns 2, 3 anos ela saiu e ficou eu e meu esposo. Ele é o cozinheiro, não mais hoje, né? Ele passou a função para uma outra pessoa, né? E começamos como tempero cuiabano, o nome começou como tempero cuiabano.
Depois de uns 2, 3 anos, mudamos o nome para o nome dele, do meu esposo, que se chama Marcelo. Mas ele é tímido, né? E aí eu senti a necessidade de mudar novamente. E aí que colocamos o nome de Bambus Peixaria. Marcelo, que sempre foi o cozinheiro, ensinou as receitas da família para o Kelvis, que é o atual chefe de cozinha do restaurante. As receitas são como o tesouro da família. Ele entrou aqui para trabalhar como copeiro. Mas através da vontade dele mesmo, né? Nós percebemos a vontade dele de aprender, né? E ele já tem o dom de trabalhar com isso. E aí, logo em seguida, nós fizemos a proposta para ele. Meu marido passou tudo para ele, assim, conforme o nosso tempero, conforme a nossa tradição. E graças a Deus deu certo. Eu aprendi mesmo com o meu patrão, o dono daqui. Ele já é daqui, né, desde criança, sempre se criou aqui mesmo. Eu cheguei, tive essa oportunidade de estar trabalhando com eles aqui, ele foi me passando. Eu já venho de uma família também de cozinheira, minha mãe também é chefe de cozinha. Aí a gente já tem aquilo, né, tem um dom, tem um sangue. Mas eu aprendi mais com ele mesmo, fazer peixe. Nós ressaltamos muito isso, né? Não fugir do tradicional, não fugir do nosso tempero aqui, da Bambus. E ele pegou e está até hoje com a gente. Já tem aqui uns 3 anos. São Gonçalo é rico em cultura, né? E aqui, na Bambus Peixaria, a gente se preocupa muito com isso. De se manter a tradição, e mostrar. Sempre quando vem turista para cá, a gente ressalta isso, né? Que temos a lojinha das ceramistas. O nosso peixe, eu sempre procuro não fugir muito da tradição, do tradicional mesmo, né? Lógico, nós sempre buscamos inovar, mas o tradicional mesmo a gente procura manter, sempre, tá? Que é o escabeche, a mojica de pintada, a ventrecha, esse é o tradicional. É o que é o mais procurado mesmo. Peixada, né, que é a ventrecha, filé, a mojica. Também sai bastante petisco, temos uma porção mista que é com um filezinho de pacu, aí o pastelzinho de peixe, bolinho de peixe. A equipe do Papo foi muito bem recebida no São Gonçalo Beira-Rio. Aproveitamos para nos deliciar com um banquete servido pela equipe da Bambus. E estava divino. Nós atendemos aqui de terça a domingo. Nós trabalhamos com à la carte, trabalhamos com rodízio, fazemos confraternização, realizamos casamentos, realizamos aniversários. Então, assim, venham conhecer o nosso espaço, nosso atendimento, nosso tempero é diferenciado. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este momento, é sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Posso te fazer um pedido, aproveitar que eu tô indo embora? Então, bora lá! Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o programa dizendo o que você gostaria de assistir aqui. Seja uma entrevista, seja uma reportagem. A gente espera a sua participação. Pode mandar um e-mail ou nos contactar pelas nossas redes sociais. Tenha uma excelente semana. A gente volta domingo que vem no mesmo horário, às 9 da noite. E eu espero você. Um beijo e até lá!